Olá, sejam bem-vindos à nossa quarta e última aula desta série de videoaulas de sapateado com Anne Oliveira. Essas são as aulas de nível intermediário, então se você está procurando videoaulas de sapateado e está começando, pode ir procurar no meu IGTV, no meu Instagram, mais aulas para o seu nível. Tem aulas de nível iniciante, intermediário e avançado. Lembrando que essa daqui já é a nossa quarta aula de nível intermediário, então se você está pegando esse vídeo primeiro, volta lá nos outros, para você encontrar os exercícios que nós estamos seguindo, alguns exercícios, então você pode voltar lá para tentar encontrar os exercícios que nós vamos fazer. Hoje eu só vou acrescentar algumas coisas nesses exercícios, então você pode procurar lá para saber como fazer o início dos exercícios. Bom, então para quem já está preparado, pode pausar o vídeo agora, dar aquela alongadinha antes de começar a aula. Eu não alongo aqui, eu só aqueço com vocês. Tem um exercício de aquecimento das pernas, depois um exercício de soltura da articulação coxo-femoral. Então a gente não faz alongamento, não pode fazer o seu alongamento sozinho antes de começar a aula e no final quando acabar a aula, tá bom? Então, lembrando o nosso primeiro exercício, nosso exercício de aquecimento, a gente fazia tap 8 vezes ao lado e atrás, depois tap intercalando com uma palma, frente, lado, trás, lado, depois tap intercalando com um ball, intercalando com um heel, 2 palmas, 2 balls, 2 heels, 1 e 2 de cada, depois intercalando com 3, depois 2 e 3 de cada. Agora, a próxima parte do exercício eu nem vou precisar fazer com vocês, porque vocês vão criar seu próprio exercício. Então depois que fizer tudo isso, pro tap, por exemplo, depois que acabou o de 2 e 3 heels intercalando, frente, lado, trás, lado, você pode agora incluir quantos steps você quiser. Então, se você quiser fazer 3 steps, você vai criar o seu exercício. Se você quiser fazer 3 steps com 2 palmas, você pode fazer. E por aí vai. Então, você vai criar o seu exercício aumentando agora a quantidade de passinhos que a gente faz ou tap, ou heel, ou toe na perna direita, na perna que está se exercitando, direita ou esquerda. Então, até então a gente estava aumentando a quantidade de sons entre os sons que a gente estava fazendo, né? Os sons de palmas, de ball da perna de base ou de heel da perna de base. Agora você vai aumentar sozinho os sons que estão na cabeça do tempo. Então, se você estiver usando o metrônomo, isso daqui vai estar no 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, certo? Então, agora se eu for fazer 2, eu vou fazer ou I1, ou 1 e 2 e 3 e 4. Você escolhe onde você vai fazer. Se você for fazer 3, você vai fazer EA1, EA2, ou 1EA, 2EA, 3EA e por aí vai. Então você vai escolher a quantidade de sons que você quer fazer aqui, quantidade de sons que você vai fazer intercalando, vai colocar lá no metrônomo e você vai também escolher se você vai fazer esses sons chegando até o 1, né? Então antes do 1 e no 1, ou começando no 1 e partindo para depois do 1. Você escolhe e pode me mandar mensagem tirando dúvidas, tá? Isso a gente pode aplicar. Você vai criar o seu exercício, você pode aplicar pro tap, pro heel e pro toe. Lembrando que o toe a gente faz aqui atrás, do lado e cruzando na frente. Esse é o nosso primeiro exercício. Lembra de fazer tudo com a perna direita primeiro e depois a gente faz tudo com a perna esquerda. Por quê? Pra gente fortalecer nossas pernas, pra gente conseguir ficar sapateando em só uma perna se a gente quiser. Por muito tempo, por quanto tempo a gente quiser. A gente tem que conseguir ter uma certa liberdade com o nosso próprio corpo quando a gente sapateia. Então, se ele está bem treinado, a gente consegue fazer as coisas. Então, esse é o nosso primeiro exercício. Finalizamos aqui nosso primeiro exercício de aquecimento da nossa série de videoaulas com a Anne Oliveira. Lembrando que esses exercícios não estão na minha metodologia de ensino de sapateado, porque as pessoas pagaram para ter acesso àqueles exercícios de aquecimento da metodologia. Então, eu criei exercícios novos. Se você também quiser colaborar de alguma maneira com esses exercícios que você está aprendendo para seu próprio treino, para seu próprio desenvolvimento, pode me mandar uma mensagem que eu mando informações, dados bancários para você fazer uma colaboração. E vamos agora para o nosso exercício de soltura da articulação coxo-femoral. A gente estava fazendo brush, 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 mesma coisa. Frente, lado, trás, lado, intercalando com uma palma, intercalando com um ball, com um heel e por aí vai. 2 palmas, 2 balls, 2 heels, 1 e 2, 1 e 2 palmas, 1 e 2 balls, 1 e 2 heels, blá, blá, blá. 3, 2 e 3. A gente estava fazendo com brush. Agora você também vai poder fazer como você quiser. 2 brushes, front,
2 brushes backs. Você escolhe o que você quer fazer, 2, 3, 4, quantos quiser. Escolhe também como que ele vai se encaixar no tempo que você tem contando lá no metrônomo. Sapateadoras de nível intermediário já tem que ter o metrônomo e já tem que fazer uso dele todos os dias, tá? Não importa qual exercício você vai fazer, você já deve estar treinando algumas coisas em casa, então você já pode, obrigatoriamente, meus alunos obrigatoriamente já tem que usar o metrônomo desde nível iniciante. Mas se você ainda não usa, pode baixar um, se quiser uma ajuda pode me pedir também. Então aqui a gente fez o brush, depois disso a gente faria o scuff e o brush, a gente poderia fazer 2 ou 1, 2, 3, 1, 2, 3 e por aí vai. Mesma coisa, mesma lógica, você vai seguir o exercício que a gente tinha feito até a semana passada e acrescentar a sua parte. Inclusive você pode criar uma parte que você faça para todos os exercícios. Então você pode criar, por exemplo, fazer 2 sons e fazer 3 palmas. Aí você pode fazer isso pro resto, tipo pro de tap, 2 sons e 3 sons intercalados. Então você pode fazer, por exemplo, pro tap, 2 e 3 palmas. E depois você faz pro heel também. E aí você aplica isso para todos os exercícios. Depois pro de brush, scuff, brush, shuffle é o próximo. Lembrando que o shuffle já tem 2 sons. Então se você for acrescentar mais sons, você vai ter que acrescentar sempre de 2 em 2. Então ele vai ficar ou 2, ou 4, ou 6, ou 8. Que vai depender da quantidade de shuffles que você vai fazer. Pensando no intervalo de shuffles que você vai fazer entre os passinhos que nós estamos fazendo no intervalo. Então a gente pode fazer 3 shuffles e uma palma e um som, por aí vai. Então temos o shuffle e para quem quiser fazer um shuffle, também pode. E riffle, com o salto no meio. A gente faz um shuffle com o salto no meio. Você já deve, nível intermediário já deve ter aprendido a fazer o riffle. Lembra que ele tem a mesma mecânica de movimento que o shuffle. A gente vai usar a perna inteira para fazer o movimento. Não vai usar só o tornozelo, porque senão a gente se lesiona sapateando. Grande razão das lesões em sapateadores é por conta de a gente não saber usar o nosso próprio corpo direito para sapatear. Então, pense sempre quando for fazer shuffle, riffle, flap e todos esses outros passinhos, pensa em usar a perna inteira para fazer. Então, no caso do riffle, a gente já tem 3 sons, vocês teriam que fazer 2 riffles, seriam 3, 6, 9, seria sempre multiplicando por 3. Então, se eu fizesse, por exemplo, 2 riffles e 2 palmas, e por aí vai. Você escolhe como você quer fazer o seu exercício. Riffle, e aí acabamos com o nosso exercício de soltura da articulação coxo-femoral. E agora, para a nossa combinação, surgiram algumas combinações bem legais da semana passada, então eu vou manter para vocês, que vocês criem a sua própria combinação, usando passos daqui, desses exercícios que a gente fez. Vocês podem fazer para mim 5 compassos com esses passinhos. Primeiro, só do exercício de aquecimento. Não encontro a palavra de novo. Dando preferência pro exercício que você criou para essa semana, tá? Então tenta não colocar aqueles que eu já tinha passado, de tap, intercalando com 1 e 2 palmas, essas coisas que a gente já treinou bastante, tenta deixá-las um pouquinho de lado agora para treinar mais as coisas novas. Então faremos 5 compassos de 4x4, tá? 5 compassos com a parte que você criou, misturando a parte que você criou para o exercício de aquecimento. Depois 7 compassos de improviso, só com flaps e shuffles. Só com flaps, shuffles, riffle e floor riffle. Se você não sabe o que é floor riffle, floor, chão, riffle é esse aqui. Então floor riffle é um riffle que a gente faz no chão, ele para lá no chão. Da mesma maneira, quando a gente faz shuffle, a gente não para no chão. E quando a gente faz flap, a gente para no chão. Quando a gente faz riffle, a gente não para no chão. E quando a gente faz floor riffle, a gente para no chão. Explicação muito rápida de como fazer. E inclusive, flap tem transferência de peso. Shuffle não tem transferência de peso. Riffle não tem transferência de peso. E floor riffle normalmente tem transferência de peso. Se ele não tem transferência de peso, se eu faço ele para fazer alguma outra coisa na perna de base, eu já transferi um pouquinho do peso, ele não está totalmente no ar, sem transferência de peso, mas eu não transferi totalmente o peso. Então, quando não tem transferência total de peso, a gente avisa.
Então, voltando, 5 compassos 4x4, com partes do exercício de aquecimento que você criou. Depois, 7 compassos 4x4 de improviso com shuffles, flaps, riffle e floor riffle. E depois mais 5 compassos de exercícios que você criou do nosso exercício de soltura da articulação coxo-femoral. Então, você vai usar partes do exercício de brush, scuff, brush, shuffle, scuffle e riffle, ok? É isso por hoje. Espero que tenham gostado dessa série de videoaulas e fica de olho porque no futuro vai ter muito mais coisa acontecendo aqui online também de sapateado. É isso aí. Muito obrigada e até